Hoje eu quero compartilhar sobre o óculos de Deus. Diga, o óculos de Deus. Não, diga mais alto, diga o óculos de Deus. Eu descobri essa semana que Deus usa óculos. Engraçado, né? Eu descobri que Deus usa um óculos. E eu falei, rapaz, Deus usa óculos. Mas eu quero compartilhar com você um pouco sobre esse óculos. E falando sobre amor, que é o que nesses dias nós temos falado, o Sandro falou aqui, o que tem a ver com a nossa base de igreja. O que nós cremos como fundamento daquilo que Deus nos chamou a fazer. Porque Jesus, e a oração de Jesus, João capítulo 17, verso 21, diz o seguinte, é uma oração de Jesus ao Pai, João 17, 21, ele diz, ele está orando, Pai, eu oro para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. É interessante porque nós vamos falar de amor nessa série. Pastor, qual que é a base consistente da igreja? A igreja tem poder, mas a base da igreja não pode ser poder. A igreja tem milagre, mas a base consistente da igreja não pode ser milagre. A igreja tem novidades do fluir do Espírito, mas essas novidades que o Espírito manifesta, não pode ser a base da igreja. Pastor, então qual que é a base da igreja? Jesus deixa aqui na oração dele, ele fala, Pai, eu oro para que haja amor entre eles, e para que eles sejam um. Irmão, chegar ao nível de ser um, é um amor tão intenso pelo outro, que agora você compartilha dos mesmos sonhos, dos mesmos propósitos. Esses dias tem um irmão que a gente vai se tornando um à medida que se ama. E ele falou, você orou isso aí, você pregou isso, se eu fosse pregar hoje, eu ia pregar o que você pregou. Hoje eu fui numa igreja, e é interessante, porque eu fui fui participar de um culto, nós recebemos essa semana alguns irmãos de Belém, ficamos muito honrados, 31 irmãos lá de Belém, Belém é longe, irmãos, só dá para ir de avião, eu acho, não tem nem cidade para ir de carro para Belém. Alguém já foi para Belém de carro? Mais alguém? Ninguém, eu não sei nem se dá para ir de carro, não foi ninguém, gente, eu sei que eu falei mais alguém, Belém é muito longe. Esses irmãos fizeram um grupo lá, eu fui ministrar lá, e depois o pastor André Galina foi ministrar, eles ficaram com desejo de vir conhecer a nossa igreja. Você vê que o homem é poderoso. Eles vieram para cá, e eles queriam conhecer grandes igrejas, então eles estiveram aqui conosco ontem no culto com o pastor André, hoje eles estiveram na igreja Monte Sião do pastor Teófilo, que esteve aqui conosco, e à noite eles estão lá na Hillsong, São Paulo. E de manhã, então eu fui acompanhá-los para estar lá, eu e o pastor André, para poder acompanhá-los no período da manhã. E o irmão estava ministrando, na verdade ele nem ministrou, ele pegou uma breve parte do culto, um discípulo do pastor Teófilo, e eu falei, até a entonação desse irmão é igual, até a maneira que ele fala é parecido, porque o amor produz em nós, não aquela necessidade de ser um por obrigação, não aquela necessidade de pensar igual, porque eu sou obrigado a pensar igual, mas o amor faz com que nós nos tornemos um. E aí Jesus está orando e dizendo, Pai, eu oro para que eles se amem tanto, que eles se tornem um. Sabe qual que é a base consistente da igreja? Se chama amor. Diga amor. Essa é a base consistente da igreja. Por quê, pastor? Porque sem ela, os relacionamentos são frios. O que diferencia os relacionamentos da igreja com o relacionamento que você tem com o seu chefe, com o relacionamento que você tem com o seu vizinho? O que diferencia é que no nosso meio o vínculo é de amor. E agora quando tem vínculo de amor, não é aquele relacionamento. E é interessante porque cada dia mais cresce essa questão de eu entrar numa igreja, eu participar de um culto que é perfeito, de uma igreja que é legal, tem as luzes que eu gosto, tem a palavra que eu gosto, tem o louvor que eu canto, e aí eu acabo aquilo ali, acabo o show, por assim se dizer, eu entro no meu carro, eu vou para minha casa, domingo que vem eu venho aqui e volto a essa rotina, eu não participo da vida de ninguém. Porque todas as vezes que nós falamos de amar, amar inclui riscos. Amar necessariamente carrega consigo o princípio da aliança. Quem ama está correndo risco. E você vai entender que não tem como ser corpo de Cristo, como Deus deixou na sua palavra. Quantos anseios ser um como Jesus está orando ao Pai? Diga aleluia. Não tem como ser um como Jesus desejou na palavra, sem correr risco. Amar envolve risco. Amar, e é interessante porque
qualquer coisa que não envolva amor, não produz prazer. Já viu que tudo que a gente faz obrigado não tem prazer? Tudo que a gente faz porque tem que fazer. Eu não sei aqui quem já foi na infância, seu pai foi amigo de uma família que talvez você não se identificava. Mas é o que o pai diz para os filhos? Senta todo mundo na sala e fala, vê lá, hein? A família do meu amigo está vindo aí. Aí um já fala, ai, mas não gosto desse. Vocês vão dividir brinquedos, vocês vão ficar comportados. É uma diversão para a criança? Quando chega, é aquele tédio. Não vê a hora do outro ir embora. Mas quando nós falamos de um ambiente de amor, e esse tem que ser o ambiente da igreja, um ambiente de cura. Nesses dias nós temos falado, inclusive, para os nossos líderes de célula, nós somos uma igreja que crê na expansão, diga aleluia. Nós somos uma igreja que crê na multiplicação, diga aleluia. Nós somos a igreja que vai batizar essa cidade inteira, diga aleluia. Nós cremos nisso, mas isso não é fruto de imposição, não é fruto de obrigação. Sabe por quê? Porque não é assim, e não é esse o padrão da palavra de Deus. Aqui é a comunidade do refrigério. É o lugar aonde, sabe por quê? O dia que eu mais gosto é o domingo. Sabe por quê? É o dia que eu revejo a minha macro família. Que eu chego, eu posso olhar nos olhos dos irmãos. Nós temos culto uma vez por semana. Você pode até, os jovens ainda têm um sábado, mas para os irmãos, você pode criar casa para estar com os irmãos. Porque aqui é o ambiente do refrigério. Aqui, e esse é o desejo de Deus. Essa é a verdadeira revolução sonhada por Jesus. É a junção de gente diferente. É a junção de gente, e é interessante, porque é um envolvimento completo no espírito de amor, para nós nos tornarmos um. A igreja, eu julgo a igreja por conta do amor, um ambiente esquisito, que a gente se submete ao outro por amor. A gente se move por amor. E quando nós falamos dessa junção, eu dizia aos líderes na última quarta-feira, que há 3 níveis de amor dentro da igreja. Diga amor aos irmãos, diga amor aos irmãos, diga amor aos perdidos, diga amor aos filhos pródigos. Tem 3 níveis de amor. Nós temos que nos amar uns aos outros. Jesus deixou isso orado. Agora, como é que eu exercito o amor se não tiver relacionamento? Como é que eu exercito amor se eu não tenho disposição de me relacionar? Não tem como. Amor é desenvolvido através de relacionamento, conhecendo o outro, participando da vida dele. Eu sei que talvez você ache que isso, não, pastor, não, isso é bíblico. É a única maneira de crescer espiritualmente é se relacionando. Por que o Sandro falou aqui, nada contra a mesa de som? Mas a mesa de som muda alguém? Não muda. Ficar atrás de uma mesa de som não muda ninguém. Mas quando você tem que estar no ambiente, como ele falou aqui, de irmãos, que você tem que rasgar seu coração. Quando você tem que estar no ambiente, que você tem que compartilhar a sua vida. Quando você está no ambiente, que você é desafiado também a dar a mão para os outros. Quando você é desafiado a ter uma vida de transparência. Isso é poderoso, por quê? Porque isso tem poder de trazer transformação interior. Esse nível de amor tem poder de produzir mudança. Mas a igreja é desafiada a amar os irmãos, a igreja é desafiada a amar os perdidos. Amar quem está lá fora. Olhar para as pessoas e ter um olhar de compaixão para elas. A gente não ganha almas que é uma obrigação. Oxalá o Senhor produzisse amor, porque na obrigação, você está lá com a sua pulseira branca, ouve, e eu tenho declarado todo dia que todos que pegaram a pulseira branca, você vai batizar alguém em nome de Jesus. Tenho declarado isso, mas não é fruto de obrigação, não é porque você é obrigado, é porque você tem amor por aqueles que estão perdidos. E o terceiro é o amor pelos filhos pródigos. Amor para aquele irmão que vai embora. Amor para aquele irmão que está falando mal. Amor para aquele irmão que fez parte, hoje não faz mais. É esse nível de amor que nós somos chamados a desenvolver. Mas é interessante porque esse amor só pode ser desenvolvido por gente que se sente amada. Esses dias eu me sinto tão inspirado, que nós temos ministrado tanto sobre ser amado por Deus. E a cada dia eu me sinto mais amado por Deus. Ontem eu estava numa conferência, eu cheguei um pouco mais cedo, e eu falei, eu vou ouvir o irmão que está aqui ministrando. E estava lá o pastor Felipe Luz, e ele ministrou com tanta graça sobre o amor de Deus. Eu fiquei tão impactado, tão marcado. Eu fui tão... E ele estava ministrando o quê? Sobre se sentir amado por Deus. E no final, no apelo, eu estava como se eu nunca tivesse ouvido que Deus me ama. Sabe por quê? Porque
Porque o amor de Deus é um oceano inteiro. E você é uma jarra. Nunca dá para colocar o oceano dentro de uma jarra. Entende? Todo dia, todo domingo, você pode compreender algo novo do amor de Deus. Porque é muito amor para você poder compreender. E quando nós falamos desse amor, o amor é a base sadia dos relacionamentos. Mas a Bíblia deixa claro, você só consegue amar os outros quando você se sente amado por Deus. Você só tem poder de amar o irmão que é diferente de você. O irmão que às vezes não tem nada a ver com a sua personalidade. Você já viu como a gente tem a tendência de se irritar com gente que parece com a gente? A gente tem a tendência de ficar irritado com gente que parece com a gente. Não é verdade? Você tem um problema em determinada área, você encontra alguém que tem esse problema, você quer matar o camarada. Você fica de marcação com a pessoa. Como é que eu consigo amar, pastor, uma pessoa que pensa diferente de mim? Como é que eu consigo amar o irmão, igual foi dito aqui o Sandro? Como é que eu consigo amar alguém que aparentemente no relacionamento não me dá vantagem nenhuma? Alguém que aparentemente se relacionando, ele não me traz benefício nenhum. A Bíblia diz, lá em João 13:34, Jesus aqui, ele dá um mandamento. Você lembra qual que era o mandamento da lei? O mandamento da lei dizia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse era o mandamento da lei. E amarás o teu próximo como? Como? Mas é interessante, esse é o mandamento da lei. Ame a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. Mas é interessante porque na graça, lá em João 13, capítulo 13, verso 34, abra sua Bíblia aí. Olha o que Jesus está dizendo sobre o mandamento da graça. Olha o que ele está falando sobre qual é o padrão da graça. Olha o que ele diz sobre o padrão da graça. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis, diga uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É interessante porque no mandamento da lei, o que a lei diz? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse, eu estou te dando um novo mandamento, ame o seu próximo como eu te amo. E é interessante porque o padrão sobe. Agora o padrão não é você amar o seu irmão como você se ama, é você amar o seu irmão como Cristo te ama. O mandamento agora é você sentir amado e por consequência você amar. Sabe por quê? Tem um princípio muito claro na vida. Nós damos para os outros aquilo que nós recebemos. Dificilmente alguém consegue romper esse princípio. Normalmente quando você pega alguém que abusou de alguém, alguém que roubou alguém, você vai olhar alguém que extorquiu alguém que fez algo contra alguém, você vai analisar na história dele, provavelmente alguém que abusou foi abusado. Alguém que enganou em algum momento, provavelmente ele foi enganado. E na vida a gente tem essa tendência de dar para o outro aquilo que nós recebemos. Mas é interessante que Jesus está dizendo, olha, ame o seu próximo como eu te amo. Olha aqui para mim, o quanto você se sente amado por Deus é exposto pelo quanto você tem capacidade de amar as pessoas. Deixa eu repetir, o quanto você se sente amado por Deus é exposto pela capacidade que você tem de amar as pessoas. Pastor, como eu descubro o nível de amor e de revelação do amor de Deus que eu tenho tido? Você descobre, Jesus está dizendo, olha, o mandamento é o seguinte, você vai amar as pessoas no nível que você se sente amado por mim. Então eu vou amar as pessoas do meu relacionamento com a mesma base que eu me sinto amado por Ele. Agora por que, pastor, que o amor é a base da igreja? Porque eu vou te dizer, se a base for realizações, vai chegar uma hora que não tem realizações. E aí, o que vai acontecer nessa hora? Nós vivemos uma migração histórica de igrejas. Mas por quê? Porque se a base for realizações, uma hora acaba. Se a base for a conveniência, pastor, estou aqui, eu me sinto bacana aqui, me sinto confortável, está tudo bonitinho. Se a base for a conveniência, não funciona. Por quê? Porque daqui a pouco, por algum motivo, você pode ter sua conveniência perdida. Seja com a vaga no estacionamento que não tem para o seu carro, porque você chegou atrasado e fala, pastor, agora estou tendo... Esses dias o irmão falou para mim, pastor, estou tendo que estacionar tão longe.
seja porque alguém te incomodou de alguma forma, seja porque uma hora a nossa conveniência é tirada. Pastor, eu estou aqui porque eu acho bacana, mas pode ser que um dia não seja tão bacana como você acha. E é interessante, porque quando a base não é o amor, o que a gente faz? Quando nós falamos dos votos do casamento, e é interessante porque é esse nível de amor que Jesus está dizendo que Ele queria que nós tivéssemos. Nos votos do casamento, eu vi uma vez um pastor falando, não pode falar na alegria ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, enfermo ou com saúde, tendo tudo ou tendo nada, eu vou te amar até o fim. Eu vi um pastor falando, isso aí é decreto de maldição. Não, não é decreto de maldição não, é verdade. É verdade. Você vai casar com alguém, vai ter dia de alegria, mas vai ter dia de... Quantos lembram que Jesus disse, no mundo tereis... Profetiza aí para o seu irmão isso. Não, está amarrado, profecia. Mas isso é promessa, você sabia? Isso é uma promessa. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, ele está falando. Mas ele continua dizendo o quê? Mas tende. Mas aí eu te pergunto, os seus vínculos com as pessoas passam por esse mesmo princípio? Pelo princípio de que, olha, na alegria ou na tristeza, quando você tiver tudo para me dar, quando você tiver nada. Olha, eu estou junto com você, e esse é o princípio de estar junto com você. Olha, eu estou junto com o propósito de Deus para essa igreja. Eu digo essa igreja porque eu fico muito confortável, porque eu só sou uma parte dela. E além de ser uma parte dela, eu sou um pastor que ainda essa igreja aqui, irmãos, é do pastor Dênio. E depois de ser do pastor Dênio, antes ainda é do pastor Aloísio. Eu estou aqui e me sinto parte com os irmãos. Mas quer dizer, eu não estou aqui só enquanto tudo der certo. Eu não estou aqui só enquanto for confortável para mim. Eu não estou aqui só enquanto for cômodo para mim. Amanhã pode não ser. O que eu vou fazer? Eu não estou aqui enquanto não, pastor, está bacana. Não, eu estou aqui porque eu entendi, tem um vínculo que é a base da igreja, é o amor. E se Deus me plantou aqui e me arraigou aqui com os irmãos, eu estou com os irmãos para morrer, para viver na alegria, na tristeza, para chorar junto, para se alegrar junto, para comer pizza junto, mas também para o monte clamar por Deus junto. Esse é o princípio. Mas quando nós falamos de amor, a gente gosta do amor melódico, que não mexe na minha vida. Mas o amor carrega consigo aliança. É interessante porque o nosso amor não é base, mas nós amamos como nos sentimos amados. É por isso que cada vez mais nós temos que ser uma igreja que mergulha no amor de Deus. Por que o Sandro disse, minha célula não aconteceu nada, enquanto eu não me senti amado por Deus? Porque quem não se sente amado por Deus, você dá daquilo que você recebe. Enquanto você não se sente amado, o que você vai dar para as pessoas? O que você vai dar para o outro? O que uma esposa pode dar para o marido se ela não se sente amada por Deus? O que o marido pode proporcionar para uma esposa se ele não se sente amado por Deus? Quer te dizer nada. Mas quando nós nos sentimos amados por Deus, então nós estabelecemos vínculos, e nós estabelecemos alianças profundas com as pessoas. Alianças profundas. Irmãos, a nossa crença e o que a Bíblia nos traz é que Deus vai colocar pessoas para participar da sua vida. Deus vai incluir pessoas na sua história. Deus vai colocar a gente na sua história para ser um canal de vida, de transformação. E aí, no meio desse processo, eventualmente você vai passar por algum desafio. Mas Jesus está dizendo, Pai, eu rogo para que no meio do desafio, esse irmão não corra. Ele está dizendo, Pai, eu rogo para que no dia que ele não se sentir confortável, ele possa entender, peraí, tem um vínculo mais profundo, tem uma base. Porque eu digo para os irmãos, se a base for o poder, acabou o poder, cada um para o seu canto. Se a base do que a gente faz for resultado, então vamos buscar resultado. Não deu resultado, então não presta. Se a base do que a gente está fazendo é só, vamos fazer aquilo, não. A base do que a gente faz mais profunda é o amor. Aqui no nosso meio, o alvo é nós vermos os irmãos, os filhos dos irmãos crescendo. Os irmãos poder olhar aí, minha filha, filha dos pastores, ver o nascimento agora da filha do pastor André, dos nossos jovens estarem aqui, da gente ver eles conquistando a primeira casa própria, deles casando. Se o vínculo for o amor, eu quero te dizer, em algum momento da sua vida pode ser que você não vai render. Em algum momento da sua vida pode ser que você não vai conseguir ajudar com nada. Pastor, não consigo ajudar com nada.
eu não consigo contribuir, eu não consigo ajudar com a minha própria vida, eu não tenho disposição. Mas aí a pergunta é a seguinte: se o vínculo for o amor, você vai ser amado nesse dia? Entende? Quando não tiver mais nada para dar em troca, será que eu vou continuar sendo amado? Esse é o vínculo que Deus chamou a igreja a viver. E esse é o vínculo que nós queremos viver nesses dias. Diga aleluia por isso. Esse é o vínculo. E quando nós olhamos a falta de amor, quando nos falta amor, eu queria chamar aqui, irmão, quero colar alguns rótulos aqui. Quando nos falta amor, nós passamos a olhar as pessoas, e a falta de amor, pode parar aqui, por favor. A falta de amor nos leva a colar rótulos nas pessoas. A falta de amor nos leva a olhar para as pessoas e nos leva a ter relacionamentos baseados na justiça própria. Quando não há amor como vínculo, a gente olha para o outro, mas a gente está enxergando o pior do outro o tempo inteiro. Quando não há amor, a gente está olhando para o outro, mas aquilo não é banhado de amor, é banhado da performance dele. Então se ele tiver uma boa performance, ele passa naquilo que é meu padrão. Se ele não tiver uma performance tão boa assim, então está descartado para mim. Eu quero te dizer, esse não é o nosso padrão de ser igreja. Na fórmula, e é interessante porque se esse líder é aquilo que eu acho que é bom, então ele passa. Se não for, se esse irmão é alguém que eu julgo que é bacana para mim, então amém. Mas se não for, e a gente tem uma facilidade tão grande de colar rótulos nas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente tende a dar aquilo que a gente recebe. E quando a gente é privado de receber do amor de Deus, a gente tem uma dificuldade de amar o outro. E aí a gente começa a colar alguns rótulos nas pessoas. E aí você olha para os irmãos, você fala: pastor, esse irmão é um acomodado. Esse irmão está aqui no nosso meio. E o irmão começa a se sentir mal no nosso meio, por quê? Porque um rótulo foi colocado nele. Pastor, às vezes a gente olha para as pessoas e com base num amor que é falho, a gente olha para as pessoas, e o Sandro estava falando de um irmão aqui, que ele acredita nas pessoas. Mas às vezes a gente, é interessante, porque eu vou te dizer, quando a base é o amor, todas as pessoas podem ser transformadas pelo amor, todas. Hoje eu ouvi o testemunho de um pastor, que ele foi para a parte remota da África. Ele trabalha com a Heidi Baker lá, que é a irmã mais explosiva na África. Ele foi para uma região, ele viveu durante 8 anos, em cabanas, sem eletricidade, não tinha como chegar. Hoje ele tem 100 órfãos que chamam ele de pai. Ele disse que Maputo está entre os países. Ele falou: se você acha que o Brasil tem corrupção, porque você não conhece a África. O professor, para ensinar os alunos, ele obriga em troca favores sexuais. Ele disse que há um legado no país: ninguém faz nada de graça. Tudo as pessoas têm que tirar alguma vantagem. Ele disse que a criminalidade é muito alta. E um dia chegaram para matar ele nesse lugar que ele vive. E quando chegaram, na verdade, para assaltar, e ele é branco, e aí chegaram lá e começaram a perguntar: cadê o branco? Cadê o branco? E aí um dos jovens, que ele tinha cuidado como um órfão, num país que é cada um por si, mas ele recebeu amor. E aí disse que esse jovem rapaz disse: ele não está aqui. E o cara pressionava: eu sei que ele está. Ele dizia: ele não está aqui. Ele saiu, o cara falou: eu sei que ele está. E ele sabia que o cara tinha intenções ruins. E aí chegou na porta da casa dele, e ele começou a ouvir a discussão de lá de dentro, e ele estava lá dentro só ouvindo, e o cara falou: ele não está aqui. E aquele cara ameaçando ele, falou: não está aqui, não está aqui, não está aqui. Até que ele insistiu, esse cara foi embora. E aí quando esse cara foi embora, depois no outro dia, logo pela manhã, esse pastor chegou para ele e falou para ele: você viu o que você fez ontem? Aquele cara podia ter te matado. E lá esse camarada que foi criado por ele chama ele de papai. Ele falou: papai, eu podia morrer, mas se você morresse, o que seria dos meus outros irmãos? É interessante, sabe por quê? Porque quando falta amor, a gente cola rótulos nas pessoas. Você já percebeu que o amor, às vezes a gente cola o rótulo da incapacidade nas pessoas. Sabe por quê? Às vezes você não fala para ela, mas você colou um rótulo nela.
Você entende que para colar rótulo você não precisa de falar? Aqui eu não preciso de falar nada para o Daniel. Eu estou colocando um rótulo nele que eu coloco lá dentro de casa com a minha esposa. Quando eu viro para ela, e quando o amor já não é base, eu falo para ela, o Daniel é um irmão incapaz, ele não consegue fazer. Tudo que dá na mão dele, ele não consegue fazer nada. Ele tem dificuldade de fazer qualquer coisa, desde as menores coisas é irresponsável. Eu não disse nada para ele, não precisei falar. Eu colei um rótulo nele. Quando nos falta amor, a gente cola rótulo nas pessoas. Você já viu essa história? No nosso meio, fala, pastor, o irmão é melindroso demais. Esse irmão é melindroso. Ele tem essa tendência de melindre. Tudo que você fala para ele, ele tem dificuldade de ouvir. Tudo que você tenta fazer para ele, esse irmão é melindroso. É interessante porque são rótulos que nós vamos colando e nós passamos a viver aquela oscilação nos relacionamentos. Ora o irmão é maravilhoso, ora ele é o cão, ora ele é super capaz, ora ele é um problemático. E aí nós vamos colando rótulos. Esse irmão aí, pastor, ele não tem compromisso não quer. Já ouviu isso? Isso aí não quer, pastor. Já tentei, isso aí não quer. Isso aí é sem compromisso. E a gente passa a colar rótulos nas pessoas. É interessante, porque lá na velha aliança, quando nós olhamos para Deus na velha aliança, Ele se relacionava com o povo colando rótulos no povo. Quantas vezes você vai ver no deserto, Deus falando, esse povo é rebelde. Quantas vezes você vai ver Deus falando, lá na antiga aliança, olha, esse povo tem o coração duro. Quantas vezes você vai ver na velha aliança dizendo, Deus falando, olha, esse povo é ingrato. Quando Deus olhava para o povo, em determinados momentos, Ele via coisas boas. E aí quando Deus via coisas boas, porque o relacionamento não era com base no amor, era com base na justiça. E quando eu me relaciono com as pessoas com base na justiça, eu pego uma régua, e constantemente eu coloco essas pessoas nessa régua, e se eu acho que essas pessoas estão dentro da régua, daquilo que eu julgo ser bom, então elas merecem o meu elogio, elas merecem a minha valorização. Mas se nessa régua, isso se chama justiça. Justiça é você colocar alguém dentro do seu padrão. E na velha aliança, Deus se relacionava com o homem com base na sua justiça. E com base na sua justiça, Deus às vezes colocava o homem e o homem estava dentro da régua. Mas a maioria do tempo Deus colocava o homem e o homem estava fora da régua. E aí quando Deus encontrava esse homem fora da régua, esse homem então recebia uma palavra que ele era maldito, que ele tinha um coração duro. E era a maneira com que Deus se relacionava com o homem. É interessante porque esses dias eu estava lendo. E quando nós falamos de se relacionar com as pessoas na nossa justiça, você pode se relacionar com as pessoas na sua justiça. E aí você senta no trono do universo e você agora começa a avaliar se alguém presta ou não, se alguém é bom ou não. Mas então, e esses dias eu estava meditando e lendo, ao mesmo tempo que Deus abençoava o povo, Deus trazia maldição. Ao mesmo tempo que Deus liberava uma sentença de vida, por conta do problema do povo, Deus olhava o problema do povo e o povo era rotulado. É interessante porque lá em Números capítulo 11, verso 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, Números capítulo 11, verso 18, a Bíblia diz que o povo começou a ter saudade do Egito. O povo começou a ter saudade de comer carne. Quem já fez jejum de carne aqui? Diga amém. Quem já fez jejum de carne? Diga amém. Dá vontade ou não dá de comer carne? O povo já estava há muito tempo só comendo maná. E aí a Bíblia diz que o povo começou a ter saudade de comer carne. E o povo começou a murmurar. Em Números capítulo 11, verso 18, Deus diz para Moisés, Números 11, 18, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600 mil homens de pé é esse povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro. E aí a Bíblia diz então que Moisés fala, Senhor, é 600 mil homens. Em Santo André não tem 600 mil homens.
Talvez o ABC com a população total tenha 600 mil só homens. E ele falou: Senhor, como é que você vai dar carne para esse povo? E Deus disse, então Deus faz vir um vento de aves e cobre, a Bíblia diz que ao caminho de um dia, virou um mar de carne. E durante um mês eles comem. Deus estava olhando o povo e falou: vou dar carne para eles. Mas a Bíblia diz lá no verso 33, quando a carne estava em seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. No verso 34, por isso o nome daquele lugar chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo. É interessante porque Deus dá carne para o povo murmurou. Deus dá carne, mas daqui a pouco Deus diz: não, peraí, esse povo é murmurador. E Deus agora vem com castigo sobre o povo. Mas é interessante, esses eram os olhos de Deus na velha aliança. Ele tratava o homem com base na sua justiça. Mas na nova aliança aconteceu algo. Deus recebeu, eu trouxe até um óculos hoje. É por isso que chama o óculos de Deus. A Bíblia diz que agora então Deus recebeu um óculos, fica mais para cá assim, pode virar para cá para mim. Deus recebeu um óculos, e nesse óculos agora, esse óculos chama Cristo. Agora Deus abandonou a velha aliança, que era enxergar o homem por aquilo que o homem era, que era medir o homem por aquilo que o homem podia fazer. E agora na nova aliança, Deus coloca um óculos que é chamado Cristo. E agora com o óculos de Cristo, quando Deus olha para o homem, necessariamente ele enxerga Cristo. E com base de ver Cristo, na nova aliança, se na velha aliança havia muitos rótulos, se na velha aliança o povo foi chamado de rebelde, se na velha aliança o povo foi chamado de insubmisso, se na velha aliança o povo foi chamado de dura serviço, na nova aliança, quando Deus coloca um óculos que é Cristo, a Bíblia diz, e quando nós olhamos a nova aliança, há muitas menções de Deus para os homens, mas não há nenhuma menção te chamando de pecador, não há nenhuma menção te chamando de rebelde, não há nenhuma menção te chamando você de coração duro, não há nenhuma menção te chamando de incrédulo, não há nenhuma menção te chamando de mentiroso, não há nenhuma menção te chamando de enganador. Na nova aliança, sabe quais são as menções de Deus? Agora que ele colocou o óculos que é Cristo, toda vez que ele olha para você, ele enxerga Cristo, e quando ele vê Cristo, sabe o que é ser feito justo em Cristo? É que agora, toda a justiça que está em Cristo, não é que Deus só nos limpou dos nossos pecados, não. Jesus praticou justiças, muitas. Toda a justiça que Jesus praticou, agora quando Deus olha para você, Ele vê você como se tivesse praticado toda essa justiça. E aí quando Deus olha para você, na nova aliança, Ele diz: você é herdeiro com Cristo. Quando Ele olha para você, Ele olha e fala: uau, você é tão puro, a sua natureza é tão linda. Sabe o que Ele te chama? Filho. Na nova aliança, quando Ele olha para você agora, com óculos que é Cristo, Ele olha para você e Ele diz: você é apaixonado por mim. Ele olha na nova aliança e diz: você é generoso. Ele olha na nova aliança, por quê? Porque agora Deus tem um óculos, e o nome desse óculos se chama Cristo. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele está com óculos que chama Cristo, e Ele enxerga Cristo antes de enxergar você, porque você foi colocado em Cristo. Consegue entender isso? É por isso que não há nenhuma proclamação na nova aliança de maldição de Deus para você. É por isso que não há nenhuma palavra de maldição, porque agora Deus te vê por meio de Cristo. E aí, a Bíblia diz, e eu poderia aqui pegar centenas de textos que Deus compartilha sobre você na nova aliança, mas não há nenhum negativo. E lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que eu quero te dizer? É que o verdadeiro amor não cola rótulos, o verdadeiro amor vê Cristo. O amor de Deus agora não cola rótulos em você. Você sabe que nós temos a tendência, e por que você está dizendo isso, pastor? O que tem a ver com amor? É porque Cristo escolheu amar as pessoas através de você. No nosso meio nós não podemos ter rótulos, as pessoas não podem ser rotuladas. Nas nossas reuniões as pessoas não podem ser rotuladas. Nos nossos ambientes discipulados as pessoas não podem ser rotuladas.
Por quê? Porque esse amor agora ele tira todo o rótulo. E são centenas de menções de Deus o chamando de justos, de amados, de filhos, de herdeiros, de favorecidos. Isso não é uma mentira de Deus. Isso não é uma tentativa de Deus. É porque é interessante. Os rótulos. Agora os relacionamentos eles são baseados nessa visão. E esse óculos agora é compartilhado. Fala para o irmão, pega o seu óculos aí, irmão. Coloca aí seu óculos. Coloca aí seu óculos. Dá uma ajustada aí no seu óculos. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Agora esse óculos é compartilhado. E os relacionamentos agora, sabe como é que nós nos enxergamos? Sabe como é que nós nos enxergamos agora? Enxergando Cristo antes do meu irmão. Agora eu olho para o meu irmão e eu vejo que de Cristo tem nele. Agora quando eu vou olhar para o meu irmão, esse óculos de Deus também passa a ser meu óculos. E quando eu vou olhar para ele, eu não consigo enxergar ele como incapaz. E eu te disse que você dá daquilo que você recebe. Esses dias eu fui num lugar, eu falei com tanta animação sobre vencer. Eu me considero alguém vitorioso. Porque toda batalha eu já batalho na posição da vitória. E aí foi interessante porque no final, alguém falou para mim: ah, pastor, muito fácil você falar sobre isso. Muito fácil você falar sobre vencer. Eu falei, é fácil. Porque para todo vencedor é fácil ver um vencedor no outro. É ou não é? Você já conversou com alguém vencedor? Ele chega para você e você fala, estou passando isso, ele fala, cara, mas você vai vencer. É tão simples vencer. Alguém que está com o casamento destruído, ele chega para alguém que tem um bom casamento. Quem tem bom casamento, vê bom casamento para todo mundo. Ele fala, meu casamento está uma ruína, está acabado. E aí, porque eu tenho o óculos de Cristo, e agora eu enxergo no meu irmão Cristo, o que eu consigo falar para ele? Porque eu enxergo, eu falo, o seu casamento é bem-aventurado, vai ser fácil vencer essa crise, vai ser simples passar por isso. Alguém que lidera, o que ele fala? Vai conversar com o Sandro para você ver. O que ele vai falar para o irmão? Você pode liderar, irmão. Sabe por quê? Porque ele está enxergando Cristo. Você tem capacidade de liderar, você tem capacidade de influenciar pessoas, você tem capacidade de reunir, de reproduzir discípulos, porque agora eu enxergo tudo com um prisma de Cristo. Agora antes de ver o irmão, estou vendo Cristo nele. É interessante, porque o nosso padrão é usar o óculos de Cristo. E sabe como que, enquanto igreja, nós tiramos os rótulos das pessoas? Sabe quando é que nós perdemos os nossos próprios rótulos? À medida que nós nos aproximamos em relacionamento. E nós somos cheios de rótulos. Rótulos que nós colocamos, que outras pessoas colocaram. Mas é interessante, porque no nosso meio, tem alguns rótulos que estão assim, mas tem alguns rótulos que são escondidos. E no nosso meio, descobrir o seu rótulo não pode determinar o seu fim. Entende? Tem rótulo seu que está escondido. Talvez é o rótulo de ser mentiroso. E qual que é o problema quando o amor não é a base? É que eu me relaciono com você até descobrir um rótulo. Mas quando eu descubro um rótulo, você já não serve para mim. E aí eu passo a me relacionar com você como mentiroso. Mas quando nós falamos do ambiente de amor, o ambiente de amor, nós não somos caçadores de rótulos das pessoas. Nós não estamos procurando rótulos. Quantos ambientes eu conheci que foram destruídos? Estava caminhando com esse irmão, era tão legal. Mas deu um ano, eu descobri que o pastor Gustavo tem rótulos. Ele tem coisas escondidas. E quando eu descubro isso agora, eu não vou ser um canal de cura na vida dele. Eu vou ser um canal de alguém que vai descobrir rótulo, para na hora que eu descobrir, eu me distanciar. Ou eu propagar esse rótulo. Mas o amor tem um poder fundamental. Nós somos removedores de rótulos. Quando nós nos aproximamos uns dos outros, a gente olha com base em Cristo. E quanto mais eu vou falando para o meu irmão, você não é acomodado, cara. Que eu caminho com ele, e nos 2 primeiros meses que eu caminho com ele é empolgante, ele chega no horário. Mas no 3º mês eu descubro que ele é um acomodado, que ele tem dificuldade com isso. E ao invés de agora eu ficar reforçando os rótulos dele para todo mundo, às vezes ele nem sabe. Eu coloquei, não falei para ele. Mas agora o meu caminho, à medida que eu falo para ele, você não é acomodado, cara, porque eu estou te vendo no prisma de Cristo. Eu estou olhando, você é alguém que tem tanta capacidade. Você é alguém que tem tanto potencial. Você é alguém que tem tanta visão. E aí eu começo agora então a remover. Você é capaz, porque eu estou enxergando Cristo nele. Você tem muita capacidade.
E talvez ele olhe para ele frustrou várias vezes. Eu dei 10 coisas para ele fazer, ele não fez 11. Mas eu falo, você é capaz. Eu tenho o poder de começar a remover os rótulos. Só o amor tem poder de remover rótulos das pessoas. Só amor. E sabe que eu quero te dar uma notícia? É que todos nós temos. Mas o nosso amor vai até descobrir isso. Os nossos relacionamentos vão até descobrir que as outras pessoas têm problemas. Os nossos relacionamentos estão limitados a perceber que o outro tem falha? Ou eles são mais poderosos do que isso? Quando eu descubro que o outro tem falha, eu sei, eu posso ser canal de cura na sua vida. Eu posso falar quem você é de verdade. O seu nível de espiritualidade, olha aqui para mim. O seu nível de espiritualidade é medido por aquilo que você faz com os rótulos das pessoas quando você os descobre. O nível do quanto você é espiritual é determinado com o que você vai fazer com o rótulo do outro quando você descobre que ele tem rótulo. Quando você descobrir o rótulo do pastor, o que você vai fazer com o rótulo? Você vai sair da igreja? Você vai falar mal? Quando você descobriu o rótulo do irmão, você vai cortar vínculo com ele? Você vai excluir ele do WhatsApp? O seu nível de espiritualidade é determinado por aquilo que você faz quando você descobre que o outro tem problema. Quando você descobre que o outro tem falha, aí que tem espiritualidade. Por que o amor é só para gente espiritual? Porque amar é quando eu descubro que o outro tem rótulo, que ele tem problema, ele tem crise, mas eu escolhi olhar para ele pelo prisma de Cristo. Sabe o que é uma igreja de pessoas imaturas espiritualmente? É gente que quando Deus começa a demonstrar os nossos rótulos, a gente não aprofunda. Quantos aqui querem crescer em nível de espiritualidade? Diga aleluia. Mas eu quero te falar, quando você descobrir o rótulo das pessoas, o que você vai fazer? E quando nós olhamos para isso, Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, eu estou caminhando para encerrar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, ele diz, assim que daqui por diante, 2 Coríntios 5, 16, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo? Eu não vejo ninguém com os meus olhos mais. Eu não enxergo ninguém pelos rótulos que deram para essas pessoas. Eu vejo, às vezes a gente vai caminhar com uma pessoa e alguém vai dar o feedback dessa pessoa e fala, cara, você vai caminhar com esse cara, ele é o pior cara do mundo. Você vai ver que esse cara é irresponsável. Você vai ver que essa pessoa não tem compromisso com nada. Você vai ver que ela não tem. Mas aí eu te digo, só o amor tem poder de se aproximar das pessoas e falar, eu sei que ele é tudo isso, mas eu não enxergo ele assim. O amor tem poder de remover rótulos. E Paulo disse, olha, agora, quando eu olho para o outro, eu enxergo Cristo nele. Quando eu olho para o outro, eu não consigo ver os rótulos, eu consigo ver Cristo. Quando eu olho para os irmãos da minha célula, eu não consigo ver rótulos neles, eu consigo ver Cristo. E eu vou te falar, quanto mais rótulos alguém tem, mais dificuldade a gente tem de ver Cristo, mais necessidade outro irmão tem de ver. É interessante porque com o óculos de Deus, a primeira pessoa que você tem que enxergar é você mesmo. Porque você só pode dar daquilo que você crê que tem para você. Você vai perceber, eu tenho percebido no nosso meio, como a gente consegue ser generoso com o outro, porque você sente a generosidade de Deus. Jesus disse, uma mulher se aproximou de Jesus e o fariseu falou, que loucura. Essa mulher aí, ele disse, Simão, eu cheguei na sua casa, você não lavou meu pé, eu cheguei na sua casa, não teve honraria, mas ele disse, a quem muito é perdoado, muito se ama. E disse, a mulher sentiu que é muito perdoada, por isso ela muito me ama. Você quer crescer em amor por Deus? Cresça na revelação do quanto você é perdoado. E aí quando eu descubro que eu sou perdoado, eu não consigo ser justiceiro com outro. Numa parábola, um senhor perdoou alguém de uma dívida monstruosa. E aquele camarada que foi perdoado, ele tinha outros credores. Ele devia milhões para o senhor. E o senhor chamou ele e falou, você está perdoado. Ele tinha outras pessoas que deviam quase nada para ele. Quando ele sai e recebe o perdão, sabe o que ele faz? Ele vai cobrar as pessoas. Ele coloca na cadeia quem estava devendo para ele. Sabe o que Jesus está exemplificando? Você recebeu esse grande perdão. Agora o seu nível de relacionamento com as pessoas é com base, se eu fui muito amado,
Se eu fui perdoado de 1 milhão, como é que eu posso cobrar 10 reais do meu irmão? Se Deus me perdoou de algo tão grande, como é que eu posso cobrar do meu irmão? E quando nós colocamos o óculos de Deus, que nos faz enxergar Cristo, o primeiro lugar que você precisa de olhar é no espelho e perceber o quanto você é amado. Interessante porque João foi o discípulo que mais escreveu sobre amor no Novo Testamento. Mas sabe por quê? Ele era o discípulo que toda vez que se olhava no espelho, se sentia muito amado. E quando nós falamos desse nível de amor, Jesus, ele via as pessoas como ele se via. Muito amado por Deus, ele dizia, olha, o Pai me ama demais. É por isso que eu posso transmitir amor às pessoas. Porque eu sou muito amado. Porque eu sou muito amado. É interessante que aquela história do avião, eu não sei aqui quem já recebeu as instruções de voo. Mas tem uma parte complexa lá, que diz o seguinte, se o avião cair, acontecer uma desgraça, máscaras de oxigênio cairão diante de você. Já ouviu a história? Mas você já ouviu a segunda parte dela? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois coloque no do lado. E eles falam, mesmo que uma criança esteja sentada do seu lado, não tente socorrer ela antes de colocar a máscara em você. O óculos de Deus, primeiro você se enxerga no espelho com ele. Coloque a máscara primeiro em você. Primeiro, respire desse amor. E uma vez que você respirar desse amor, você vai ter capacidade para poder salvar o outro. Sabe o que o avião está dizendo? Sabe o que a equipe de bordo está dizendo? Quando você estiver salvo, você vai estar tranquilo para poder salvar alguém. Quando você se sente amado, você tem liberdade para poder amar. E quando nós falamos sobre isso, e para nós encerrarmos, eu quero chamar a banda para subir aqui. Jesus, ele via as pessoas como ele se via. E olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Nessa série que nós vamos fazer sobre amor, eu quero te desafiar a reatar vínculos. Olha aqui, eu quero te desafiar a tirar rótulos de pessoas da sua família. Eu quero te desafiar a tirar rótulos de pessoas do nosso meio. Eu quero te desafiar ousadamente nós sermos uma igreja que não rotula, ou que não promove o rótulo, mas uma igreja que tira rótulos. Uma igreja que enxerga as pessoas no prisma que Jesus, olhando por Cristo, não é que Deus não é mais justo na nova aliança. Deus continua tendo a mesma justiça, mas agora ele ganhou um óculos. A sua natureza foi transformada. Quando ele olha para você, ele enxerga Cristo. Agora há uma nova natureza. Eu coloquei o óculos para exemplificar, mas a verdade é que a sua natureza foi transformada. E agora ele enxerga você através de Cristo. E sabe por que Jesus amava as pessoas? Porque Jesus via o quanto ele era amado. Por isso as pessoas podiam ser amadas. Sabe qual é o nosso sonho, irmãos? Nesses dias, é termos uma igreja que à medida que os nossos rótulos são expostos, é por isso que nós estamos falando nessa série de amor. Nós temos capacidade para falar, Gustavo, eu descobri que você pega dinheiro e não paga. Eu descobri que você pegou meu aqui, te emprestei R$1.000, você pediu. Faz 6 meses, você nem toca no assunto mais. Eu quero te dizer, eu não vou lá na casa do André, falar para o André, não pede dinheiro para o Gustavo não, Gustavo é picareta, coloquei rótulo nele. Não, em amor, eu vou sentar com você, Gustavo, você está me devendo. Em amor, eu vou te dar a oportunidade de não ser mais uma pessoa que vai colocar um rótulo na sua vida e sair dela. Em amor, eu vou te dar a oportunidade de juntos nós podermos remover esse rótulo. Eu não quero ver o irmão pecando e chegar aqui, pastor, pecou. Não, eu quero ser o irmão que remove rótulo, que senta, que fala, está precisando de ajuda? Por que quando a gente peca, a gente quer sair daqui? Por que quando em algum momento, e isso é ser igreja, é uma exposição ao nível tal, de você poder abrir quem você é. E quando nós falamos de amor, irmãos, como eu estou te dizendo, o amor não é para o domingo, você sentar do lado do irmão, não. O amor é quando você descobre que ele tem um rótulo, e você fala, irmão, eu vou te amar mesmo assim, eu escolhi te amar, e o limite do meu amor por você não é sua falha. E aí isso prova a sua espiritualidade, porque você descobriu o problema do outro, mas você descobriu, irmão, se eu vi o seu problema, eu sei também que eu sou a solução para ele, eu vou te mostrar Cristo nisso. Jesus, hoje, eu meditei sobre 3 pessoas que Jesus tirou o rótulo. A primeira
foi Zaqueu. Lá em Lucas 19, capítulos 19, verso 5. A Bíblia diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu era um ladrão. Jesus viu um homem generoso. Jesus falou, Zaqueu, ninguém quer entrar na casa de ladrão, ninguém aqui gosta de você. Mas eu quero tirar esse rótulo seu hoje. Deixa eu ir lá na sua casa. Comer à mesa, fala de compartilhar pão. Quem é pão duro, não gosta nem de compartilhar comida. Era isso que Zaqueu era, se enxergava Zaqueu assim. Mas quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele falou, Zaqueu, eu estou enxergando um cara generoso. Você já pediu para ir jantar na casa de alguém? Você tem que confiar muito na generosidade dele. Eu falo, deixa eu jantar na sua casa. Jesus falou, vou jantar na sua casa. Em meio a esse ambiente de generosidade. Porque Jesus removeu o rótulo. Sabe o que Zaqueu fez no meio do jantar? Ele levantou e falou, Senhor, eu vou restituir multiplicadamente todo mundo que eu roubei. Sabe quando é que nós vamos ser uma igreja de avanços espirituais? Não é quando a gente fala, não, na casa de Zaqueu eu não entro não. Zaqueu é picareta, desce daí, ô safado. Não. É quando a gente chega para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu sei. Eu estou enxergando sua generosidade. Deixa eu ir lá na sua casa. Aí sabe o que acontece com o Zaqueu? Ele se vê sem rótulo. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, verso 10. Endireitando-se. Aqui uma prostituta estava para ser apedrejada. Ela tinha um rótulo. Prostituta, tem que morrer. Não presta. Até que ela se deparou com alguém que tirou o rótulo dela. O Sandro deu testemunho hoje. Sabe por que o Sandro está aqui? Alguém tirou o rótulo dele. Eu lembro, imagino que o Sandro sabe que ele tinha esse rótulo. Ele me falou aqui, eu dei tanto. Eu lembro. Era o rótulo de alguém que tinha tanta dificuldade de relacionamento. Era um rótulo. Mas alguém aproximou. Tenho certeza. Um dia ele percebeu. Eu não sou esse cara difícil de relacionar. Eu sou alguém fácil de relacionar. Alguém foi lá e tirou o rótulo. Alguém um dia tirou um rótulo meu. Ou rótulos. E à medida que eu aprofundo em relacionamento com pessoas, meus rótulos são tirados. Lá em João capítulo 8, verso 10, tinha uma mulher com um rótulo muito terrível, passível de morte. Talvez você está aqui hoje e o seu rótulo é passível de morte. É interessante que em todo lugar a gente tem que esconder rótulo, mas aqui devia ser o lugar que a gente tem liberdade de mostrar os nossos rótulos, para que nós pudéssemos ser curados. E João capítulo 8, verso 10 diz, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Mulher, onde estão aqueles que colocaram rótulos em você? A primeira coisa que Jesus fez foi remover as pessoas que colocavam rótulo na vida dela. Eu quero declarar, Deus vai tirar as pessoas que colocam rótulos na sua vida. Tem pessoas que às vezes saem de uma igreja e ela fica liberta. Sabe por quê? Porque lamentavelmente, quando a lei é manifesta, as pessoas se enchem de rótulos. Mas a graça de Deus vem para remover rótulos. E aí, ele diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe por quê? Porque Jesus tinha colocado um óculos em todos eles. Apesar dos fariseus estarem na lei, Jesus colocou o óculos da graça em todos eles. E falou, vê, vocês perceberam que Deus não matou ninguém? O que Jesus disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus estava falando? Vocês foram perdoados, ô cambada. Era para vocês terem morrido faz tempo. Agora, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O camarada diz, não, peraí. Ele colocou o óculos da graça por um segundo e diz, era para eu ter morrido já, porque eu também pequei, eu vou embora. E aí Jesus fala para ela, ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus tinha tudo para dar uma lição de moral. Mulher, é o seguinte, eu te salvei a última vez. Essa sua vida de prostituição não dá não, você é sem vergonha. Jesus olha para ela e fala, não vou te condenar. Todo aquele que remove rótulos, ele não condena. Sabe quando é que você vai crescer espiritualmente? O Sandro pregou antes de mim aqui. Quando você tiver disposição de rasgar o seu coração, porque você sabe, eu vou falar.
Porque não vão colocar rótulos em mim. Quem gosta de pôr rótulos no outro tem dificuldade de mostrar os seus. E aí, Jesus enxergou santidade numa prostituta. Jesus olhou para ela. E os olhos de Jesus é a própria graça. Ele é o próprio óculos. Ele olhou para ela e falou: mulher, vai, não peques mais. Jesus estava prometendo para ela. A graça é uma promessa. Mulher, você vai. Você nunca mais vai pecar. A gente tira um rótulo momentâneo das pessoas e crava nelas uma verdade permanente. Mulher, você é prostituta? Agora, vai, não peca mais. O rótulo está fora, mas a verdade interioriza. Uma terceira pessoa, a Bíblia diz sobre aquela mulher pecadora que estava na casa de Simão. Jesus disse para Simão: olha, eu te digo que os muitos pecados dessa mulher foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Uma pecadora invade uma cerimônia de Jesus, ela quebra um protocolo. Jesus tinha tudo para colocá-la para fora, para dizer que não. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus fala: Simão, essa mulher está me honrando. Simão enxergava uma pecadora, esse era o rótulo. Jesus enxergou uma mulher cheia de honra. Eu quero te dizer, o amor de Jesus remove os nossos rótulos. Mas Ele diz: um novo mandamento vos dou. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Meu desejo é encerrar essa série trazendo de volta todos aqueles que um dia nós rotulamos. Talvez nem fomos nós que tiramos eles do nosso meio, pessoas que se perderam no nosso meio, que tiveram aqui não estão mais, mas hoje elas têm um rótulo. Se foram não rotuladas por nós, hoje elas têm um rótulo chamado perdido. Se nós em outro momento colocamos rótulos nelas ou não, não sei, mas hoje elas têm um rótulo, elas estão perdidas. Mas nós podemos olhá-las através de Cristo para tirar o rótulo delas. Mas eu quero encerrar essa noite te perguntando: o que nós vamos fazer com os nossos rótulos aqui dentro? O que nós vamos fazer com os nossos problemas? Será que nós vamos ter que sair para resolver? Eu fui conversar com alguém esses dias, ele falou: pastor, cai em pecado e tal, saiu. É interessante, irmãos, porque tem uma historinha que eu gosto muito que diz que o menino achou uma pedra preciosa e ele cuidava daquela pedra com muito carinho, ela tinha muito valor para ele. E ele, com medo de que alguém pudesse roubar a pedra dele, ele encontrou um campo, um terreno baldio do lado da casa dele, e todos os dias ele brincava com a pedra. Ao término ele fazia um grande buraco, colocava a terra e enterrava. Todo dia então ele ia, desenterrava a pedra, pegava a pedra toda suja de lama, ia até uma cachoeira próxima da casa dele, lavava a pedra. No final do dia, com medo de que alguém pegasse a pedra, ele voltava, cavava o buraco, enterrava a pedra e fechava de lama. Pegava a pedra toda cheia de lama, voltava lá, colocava a pedra embaixo da cachoeira, e todos os dias ele tinha que fazer esse processo. Até um dia que ele descobriu um esconderijo embaixo da cachoeira. Ele descobriu: eu não preciso de limpar a pedra todo dia. Eu posso colocar pedra já onde flui a água, onde ela nunca vai ser suja. Sabe o que Deus fez conosco? Ele te colocou na cachoeira. Não tem como a pedra ser suja embaixo da cachoeira. Não tem como ter rótulo embaixo da cachoeira. Debaixo da cachoeira é graça fluindo constante, é perdão fluindo constante. Talvez você olhe para você e fale: pastor, mas meus pecados, meus problemas me taxam, olha como eu sou. E você conhece os seus rótulos, você não precisa de ninguém, ainda que em algum momento Deus vai te confrontar em amor, mas é para remover. Jesus, ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, de fato você pecou, vai, não peques mais. Mas Jesus removeu um rótulo permanente para afirmar uma verdade profunda nela.
Sabe o que eu quero dizer? Nós temos que ser a igreja que coloca os irmãos embaixo da cachoeira. A igreja que não enxerga rótulos. A igreja que está olhando no prisma de Cristo, no fluir da graça. Às vezes você olha constantemente para você. É interessante porque a gente fica se avaliando. E todo irmão que se avalia, ele vai ter a tendência a ficar avaliando demais os outros. Avaliando quanto o irmão é bom, quanto o irmão é capaz. Quando você descobre que você não é capaz, aí você está disposto a investir em quem não é capaz também. Mas agora, nesse óculos de Deus, para ficar mais claro para você, é assim que nós temos que enxergar os irmãos. Eu sei que você fica preocupado demais em se enxergar. Preocupado demais em se ver. Preocupado demais, às vezes os rótulos é você que coloca em você mesmo. Mas sabe o que Cristo fez para remover todo o rótulo de você? Ele te coloca nele. O que dá para enxergar agora? Nós queremos ser a igreja mergulhada em Cristo. Que olhamos para nós mesmos. Cadê seus rótulos aqui? Cadê quem você é? Cadê as análises de quem você é? Não existe. Mas agora, eu olho para o meu irmão, eu falo, cadê os rótulos do Gustavo? Não tem. Eu vejo Cristo o tempo todo. Nós estamos começando uma série. Nós vamos terminar ela com ceia. E trazendo, você vai trazer alguém que se perdeu no meio do caminho. Você vai sentar, tomar um café, você vai tirar o rótulo dele. Pastor está perdido, não tem jeito, é um rótulo. Tem jeito sim. Mas nós vamos ser a igreja que se relaciona entre nós sem rótulo. Vamos ser a igreja que não perde ninguém. Descobri o rótulo do pastor agora, eu não vou embora não, vou ajudar o pastor. O pastor tem rótulo também. Às vezes você vai colocar o rótulo, o pastor termina o culto tarde demais, eu não vou mais nessa igreja. É um rótulo. Quantos aqui querem ser aqueles que removem os rótulos da vida dos outros? Quantos querem ser aqueles que têm uma mensagem de esperança? Quantos querem ser aqueles que enxergam Cristo quando as pessoas não enxergam? Eu te digo, nenhuma história pode ser transformada até que você se depare com alguém que tem a capacidade de te olhar como Cristo te olha e remover os seus rótulos. Quantos desejam isso? Podemos aprofundar no amor nos nossos relacionamentos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, não tem como eu te deixar. Fala para ele, não tem como te abandonar. Fala para ele, os seus rótulos não serão maior que o meu amor por você. Fala para ele, fique despreocupado. Pode ser quem você é. Eu estou aqui como canal de cura. Eu estou aqui para enxergar e para te mostrar o Cristo que é em você. Fala para ele, fica despreocupado, que eu estou aqui para te amar. Fala, nós estamos juntos. Fala, quando eu descobrir algo muito grave na sua vida, eu vou ter uma palavra de amor, vou ter uma palavra de perdão, vou ter uma palavra de reconciliação. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Você crê? Eu queria que você fechasse seus olhos agora onde você está. Você pedisse ao Senhor que Ele te levante nesses dias como alguém que remove rótulos das pessoas. Feche seus olhos onde você está.